Na noite em que a tempestade transformou o jardim em lama, ele encontrou seus gêmeos cavando desesperadamente em busca de algo que mudaria para sempre o destino da família Mendonça. O que você faria se descobrisse que toda a sua fortuna foi construída sobre mentiras? De qual cidade você está assistindo? Deixe um comentário. Se você gosta de histórias que combinam segredos de família, redenção e reviravoltas emocionantes, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. É uma jornada que tocará seu coração. Numa noite sombria e tempestuosa, quando os céus desabavam sobre a Baía de Maresias, um carro preto entrou lentamente pela estrada de cascalho que levava à majestosa propriedade dos Mendonça. Ao volante estava Murilo Mendonça, homem cujo nome era conhecido por todas as personalidades importantes do mundo financeiro. Seu rosto, marcado pelo cansaço e por rugas profundas, escondia mais do que apenas a exaustão física de uma longa viagem. Após 3 anos de ausência, Murilo finalmente voltava para casa. Não avisou ninguém sobre sua chegada. Talvez temesse a decepção, talvez quisesse evitar boas-vindas artificiais. Quando desligou o motor, ficou sentado imóvel por um momento, ouvindo o som da chuva batendo no teto do carro. "O que estou fazendo aqui?" sussurrou para si mesmo, apertando as mãos no volante. Ao sair do carro, algo chamou sua atenção. Ao longe, na beira do jardim, 2 pequenas silhuetas se moviam energicamente na lama, completamente encharcadas. Seus gêmeos, Pedro e Bia, crianças de 7 anos que ele mal conhecia. Em vez de ir para a porta principal, Murilo se dirigiu às crianças. A cada passo sentia seu terno caro encharcando-se e seus sapatos elegantes afundando na lama. As crianças não notaram sua presença, absortas em sua escavação frenética. "O que estão procurando?" perguntou baixinho, parando sobre elas. As crianças congelaram. Lentamente viraram a cabeça. Seus rostos, cobertos de lama e chuva, expressavam um absoluto espanto. "Pai?" sussurrou Pedro, segurando uma pequena pá na mão. Bia não disse uma palavra. Seus olhos, idênticos aos da mãe, fitavam-no com uma mistura de medo e curiosidade. Murilo percebeu pelo canto do olho um movimento atrás das janelas da mansão. Os empregados observavam a cena com incredulidade. Ele sabia o que pensavam. Ex-Murilo Mendonça, conhecido pela frieza nos negócios e pela distância emocional, encharcado no jardim em vez de entrar na casa quente. "Posso ajudar?" perguntou, ajoelhando-se ao lado deles na lama, não se importando mais com sua aparência. Os gêmeos trocaram olhares, como se tivessem uma conversa silenciosa. "Estamos procurando algo que mamãe enterrou antes de ir embora", respondeu finalmente Pedro. "Ela disse que é um tesouro." Murilo sentiu algo apertar seu coração. Fernanda, sua esposa, havia desaparecido de suas vidas quase ao mesmo tempo em que ele desaparecera das delas. A diferença era que ele se ausentara fisicamente, mas emocionalmente nunca esteve presente. Ela, no entanto, "Vou ajudar vocês", disse, pegando outra pazinha caída na lama. Onde exatamente ela enterrou? Quando começou a cavar com as crianças, ainda não sabia que aquela busca apenas iniciava uma exploração muito mais profunda. A busca pela verdade sobre sua família, sobre Fernanda e, acima de tudo, sobre si mesmo. Das janelas da mansão, Dona Carmen, a governanta que cuidava dos gêmeos nos últimos anos, os observava atentamente. Seus lábios se apertaram em uma linha fina e suas mãos involuntariamente agarraram a cortina. "E agora, seu Murilo?" sussurrou para si mesma. "Acha que pode simplesmente voltar?" Na manhã seguinte, Murilo acordou em seu antigo quarto, que agora lhe parecia estranhamente desconhecido. Os raios de sol penetravam pelas cortinas pesadas, criando faixas de luz no chão. Por um momento, ficou imóvel, ouvindo os sons da casa, vozes distantes dos empregados, risadas das crianças vindas do jardim, o ranger do assoalho antigo. A busca de ontem terminou sem sucesso. Depois de 1 hora cavando na chuva, Dona Carmen levou as crianças encharcadas para dentro. Murilo não protestou, embora tenha notado a desconfiança nos olhos dela. Levantou-se e foi até a janela. Ao longe, podia-se ver a baía, tranquila após a tempestade de ontem. Mais além da baía, estendia-se o panorama de Maresias, uma pequena cidade onde todos conheciam seu nome, mas ninguém conhecia seu verdadeiro rosto. "Bom dia, seu Murilo", ouviu atrás de si a voz fria de Dona Carmen, que entrou com uma bandeja de café da manhã. "Espero que a noite tenha sido tranquila." "Obrigado, Dona Carmen", respondeu, virando-se da janela. "Onde estão as crianças?" "No jardim com seu Juvenal." "Continuam as buscas de ontem."
Pronunciou a última palavra com uma leve nota de desaprovação. Murilo notou como a governanta olhava discretamente pelo quarto, como se verificasse se ele não havia mudado nada, não havia violado nada. Há quanto tempo a senhora trabalha nesta casa? Perguntou de repente. 8 anos, seu Murilo. Estava aqui quando os gêmeos nasceram. E estava aqui quando o senhor foi embora. E quando Dona Fernanda partiu, sua voz ficou quase inaudível nas últimas palavras. Murilo aproximou-se, sentindo a tensão crescente. O que a senhora sabe sobre a partida da minha esposa? Dona Carmen endireitou-se, e seu rosto assumiu uma expressão profissional. Apenas o que ela nos disse, seu Murilo. Que precisava viajar por algum tempo, que amava as crianças acima de tudo. E que... hesitou. E que alguns segredos precisam ficar enterrados bem fundo para o bem de todos. Concluiu olhando-o diretamente nos olhos. Murilo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A senhora sabe o que as crianças estão procurando? Uma cápsula do tempo, respondeu após um momento de hesitação. Dona Fernanda e as crianças a enterraram uma semana antes de ela partir. Ela disse às crianças que dentro havia algo que as ajudaria a entender. Mais tarde, nesse momento, um grito alegre veio pela janela aberta. Murilo aproximou-se rapidamente da janela e viu as crianças dançando ao redor de um homem mais velho, que segurava nas mãos um recipiente metálico empoeirado. Encontraram, sussurrou e correu para a porta. Seu Murilo, deteve-o a voz de Dona Carmen. Por favor, lembre-se de que são filhos de Fernanda e que eles não o conhecem como deveriam conhecer um pai. Murilo parou com a mão na maçaneta. É exatamente por isso que voltei, Dona Carmen, disse baixinho. Para mudar isso. Enquanto caminhava rapidamente pelos corredores de sua casa, não conseguia parar de pensar nas palavras da governanta. Alguns segredos precisam ficar enterrados bem fundo. O que Fernanda estava escondendo? E por que foi embora sem uma palavra de explicação? Quando chegou ao jardim, seu Juvenal, o velho jardineiro, estava abrindo a fechadura enferrujada da cápsula do tempo. As crianças estavam ao lado pulando de impaciência. Murilo parou a certa distância, incerto se deveria interromper o momento. — E seu Murilo? — chamou o jardineiro, avistando-o. — Venha, é um momento familiar. Os gêmeos olharam para trás. Seus rostos expressavam sentimentos mistos. Murilo aproximou-se lentamente, sentindo-se como um intruso em seu próprio jardim, em sua própria família. — O que tem aí dentro? — perguntou suavemente. Seu Juvenal finalmente abriu o recipiente e retirou um saco plástico protegendo o conteúdo da umidade. Dentro havia apenas um único envelope e uma pequena chave. — Uma carta da mamãe! Exclamou Bia, alcançando o envelope. Murilo sentiu seu coração acelerar. Uma carta de Fernanda? Talvez finalmente descobrisse por que ela partiu? Por que deixou todos eles? Bia abriu o envelope com mãozinhas trêmulas e retirou uma folha dobrada. Quando a desdobrou, seu rosto expressou decepção. — Tem só uma frase, disse. — O que está escrito? Perguntou Pedro, espiando por cima do ombro da irmã. A verdade está mais funda do que você pensa. Leu lentamente Bia. O que isso significa, papai? Murilo congelou ao ouvir a menina chamá-lo de papai. Havia algo simultaneamente doloroso e esperançoso nisso. Não sei, querida, respondeu sinceramente. Mas prometo que descobriremos juntos. Murilo pegou a pequena chave na mão. Era uma chave comum de fechadura, mas não correspondia a nenhuma fechadura da casa que ele conhecia. Na cabeça da chave estava gravada uma pequena estrela. Seu Juvenal dirigiu-se ao jardineiro. — O senhor sabe para que serve esta chave? O velho homem olhou para ele, e seus olhos pareciam de repente muito cansados e muito antigos. — Seu Murilo, há perguntas para as quais é melhor não saber as respostas, especialmente quando se tem tanto a perder. Uma semana se passou desde o retorno de Murilo à mansão, e a atmosfera na casa permanecia tensa. As crianças aceitavam cautelosamente sua presença, mas ainda mantinham distância emocional. Durante o café da manhã, Pedro fazia perguntas sobre os negócios do pai e Bia ficava quieta, observando-o sob os cílios longos, tão parecidos com os cílios de Fernanda. Naquela manhã, Murilo decidiu dar o primeiro passo para construir um relacionamento com os gêmeos. Propôs um passeio de barco pela Bahia. A reação das crianças foi surpreendente. Pedro explodiu de entusiasmo, enquanto Bia empalideceu e recusou firmemente. — Não posso andar de barco, disse olhando para as próprias mãos. — Traz azar. — Azar? Murilo franziu a testa. — O que você quer dizer? Dona Cida do Centro diz que uma família que sai para o mar incompleta nunca mais se reunirá completa, explicou Pedro. É uma... como se diz, Dona Carmen?
Superstição, respondeu a governanta, colocando uma xícara de café na frente de Murilo. Muito forte em Maresias. Depois do desaparecimento de Dona Fernanda, as crianças adotaram algumas crenças locais. Murilo olhou para Bia, cujo rosto expressava absoluta convicção na veracidade dessa superstição. Tudo bem, disse suavemente. Não vamos de barco. Talvez, em vez disso, vamos à cidade tomar sorvete? A proposta foi recebida com mais entusiasmo. Até mesmo Bia sorriu. 1 hora depois, estavam sentados em uma pequena sorveteria na praça principal de Maresias. Murilo observava as crianças saboreando o sorvete e se perguntava quantos desses simples prazeres havia perdido nos últimos anos. Pai, Pedro falou de repente, lambendo a colher. Por que você não esteve conosco por tanto tempo? A pergunta pairou no ar. Bia parou de comer, olhando para o pai com uma intensidade que o fazia sentir-se como se estivesse sob um microscópio. Eu tinha negócios muito importantes, começou com a desculpa padrão. Mas algo nos olhos das crianças fez com que ele parasse. Elas mereciam mais do que mais uma mentira. Mas a verdade é que cometi um erro. Achei que o mais importante era ganhar dinheiro e construir a empresa. Eu estava errado. E agora você não está mais errado? Perguntou baixinho Bia. Murilo sentiu um nó na garganta. Estou tentando não estar mais errado, respondeu sinceramente. No caminho de volta, passaram por uma pequena galeria de arte. Bia parou de repente, olhando para as pinturas expostas na vitrine. Mamãe pintava quadros parecidos, disse com uma nota de saudade na voz. Murilo olhou para as telas abstratas. De fato, Fernanda tinha um estilo semelhante. Cores intensas, pinceladas dinâmicas, uma profundidade que atraía o espectador. Sentiu uma pontada de culpa. Uma vez amou suas obras, depois parou de notá-las e, finalmente, ao partir, deixou todas para trás. Gostaria de ver seus quartos, disse de repente. Vocês me mostrariam? Ao voltarem para casa, as crianças o levaram com certa hesitação para sua ala. O quarto de Pedro era exatamente como ele esperava. Modelos de navios, livros de aventuras, um globo. Mas o quarto de Bia o surpreendeu. As paredes estavam cobertas com seus próprios desenhos. Dezenas, talvez centenas de imagens representando o mesmo motivo. Uma pequena casa à beira-mar, com um característico telhado vermelho e janelas azuis. Que lugar é esse, Bia? Perguntou, aproximando-se de um dos desenhos. Não sei, respondeu a menina, dando de ombros. Às vezes sonho com ele. Às vezes tenho a impressão de que estive lá, mas não me lembro quando. Murilo sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Ele conhecia aquele lugar. Era a casa da família de Fernanda, o lugar onde passaram sua lua de mel, o lugar para onde nunca mais voltaram. São desenhos muito bonitos, disse, tentando esconder o tremor em sua voz. Você tem talento como sua mãe. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Murilo estava sentado em seu escritório, folheando antigos álbuns de fotos. Em um deles, Fernanda estava em frente à casinha de telhado vermelho, sorrindo para a câmera, com a mão sobre a barriga levemente arredondada. Estava grávida dos gêmeos na época. O que você está tentando me dizer, Fernanda? Sussurrou para a foto. Por que Bia desenha a casa da sua família? E o que significa... A verdade está mais funda do que você pensa? A campainha interrompeu seus pensamentos. Era quase meia-noite. Quem poderia vir a essa hora? Ele se levantou e foi até a janela. Na entrada havia um carro desconhecido, e à porta Dona Carmen conversava com uma jovem mulher. Murilo desceu intrigado. Seu Murilo, disse Dona Carmen ao vê-lo. Esta jovem insiste que precisa falar urgentemente com o senhor. A mulher parada à porta tinha cerca de 25 anos. Seus cabelos escuros e olhos intensos pareciam estranhamente familiares. Murilo Mendonça? Perguntou, e sua voz soava confiante, apesar da hora tardia e da visita não anunciada. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? A mulher respirou fundo como se reunisse coragem. Meu nome é Laís Tavares. E segundo minha mãe, sou sua filha. Murilo ficou paralisado encarando a jovem. Suas palavras pairavam no ar, pesadas e improváveis. Isso é impossível, disse finalmente. Mas algo em seus olhos, no formato de suas sobrancelhas, fez com que as palavras ficassem presas em sua garganta. Podemos conversar lá dentro? Propôs Laís, olhando significativamente para Dona Carmen, que não escondia sua curiosidade. Murilo convidou-a com um gesto para o escritório. Quando a porta se fechou atrás deles, Laís olhou ao redor da sala com interesse. Exatamente como eu imaginava, disse baixinho. Madeira escura, livros, aquele retrato sobre a lareira. Quem você é realmente? Interrompeu Murilo.
E o que quer? Laís sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha, como se já tivesse estado ali muitas vezes. Minha mãe, Lívia Tavares, afirma que vocês tiveram um breve caso há 26 anos. Você era então um jovem empresário ambicioso começando sua carreira em Santos. Ela era estudante de economia estagiando na sua empresa. Murilo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Lívia Tavares. Sim, lembrava-se desse nome. Lembrava-se dessa mulher. Foi antes de conhecer Fernanda, quando era outro homem, implacavelmente perseguindo seus objetivos, sem considerar as consequências. Por que você vem com isso agora? Depois de tantos anos? Perguntou, apoiando-se pesadamente na escrivaninha. Minha mãe sempre disse que não queria nada de você. Ela me criou sozinha, me deu uma boa vida. Laís falava calmamente, como se recitasse uma história bem preparada. Mas recentemente ela adoeceu gravemente e decidiu que eu deveria conhecer meu pai biológico. Como posso saber que você está dizendo a verdade? Murilo sentiu que recuperava o controle da situação. Tentativas demais de extorquir dinheiro dele baseadas em histórias semelhantes. Não espero que acredite em minha palavra, respondeu Laís, pegando em sua bolsa. Tirou um envelope e o colocou na escrivaninha. Aqui estão os resultados de um exame de DNA que fiz no mês passado. Eu só precisava da sua escova de dentes. O quê? Como você conseguiu minha escova de dentes? Laís sorriu levemente. Tenho meus meios, seu Murilo. Mas se preferir, podemos fazer exames oficiais numa clínica de sua escolha. Murilo abriu o envelope. Os documentos pareciam profissionais. O resultado confirmava a paternidade com 99,9% de probabilidade. O que você quer? Perguntou diretamente. Dinheiro? Não, respondeu igualmente direta. Quero conhecer meu pai e meus irmãos. Ouvi dizer que tem gêmeos? Murilo sentiu um calafrio. Seu instinto para negócios lhe dizia que algo não estava certo. O aparecimento de Laís justo agora, quando ele voltara para casa após anos de ausência, quando procurava Fernanda. Não podia ser coincidência. Você pode ficar esta noite, disse finalmente. Temos quartos vagos. Amanhã conversaremos sobre tudo. E faremos novos testes de DNA. Enquanto isso, as crianças não devem saber de nada. É complicado demais. Como quiser. Pai, respondeu Laís, e em seus olhos apareceu um brilho que Murilo não conseguiu interpretar. Na manhã seguinte, Murilo acordou com a sensação de que o mundo que tentava reconstruir estava desmoronando novamente. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Laís sentada à mesa com os gêmeos, contando-lhes alguma história engraçada. As crianças riam, claramente encantadas com a nova pessoa. Bom dia, pai, cumprimentou o Pedro. Já conheceu a Laís? Ela é demais. Prometeu me ensinar a fazer origami. E vai me mostrar como pintar com aquarelas. Acrescentou Bia com entusiasmo que Murilo nunca havia visto nela antes. Na verdade, Laís sorriu para Murilo. Eu queria perguntar se poderia ficar alguns dias. Estou trocando de emprego e... Sim, por favor, exclamaram os gêmeos ao mesmo tempo. Murilo olhou para Dona Carmen, que observava toda a cena com uma expressão ilegível. Acho que não é uma boa ideia, começou. Por quê? Perguntou Bia. E seu rosto começou a expressar decepção. Nunca temos visitas. Nunca ninguém nos visita. E eu quase nunca tenho a chance de passar tempo com meu pai, acrescentou Laís, enfatizando a última palavra. Fez-se silêncio. Murilo viu os olhos dos gêmeos se arregalarem de espanto. Seu pai? Perguntou lentamente Pedro. Isso significa... Nosso pai. Isso significa que você é nossa irmã? Bia quase pulou de excitação. Laís olhou para Murilo com triunfo nos olhos. Bem, era para ser segredo, mas... Sim, parece que somos irmãos. Pedro, de repente, ficou sério e olhou para o pai com clara acusação nos olhos. Por que você não nos contou? Temos uma irmã e você nunca mencionou? É complicado, Pedro. Murilo tentou manter a calma. Eu mesmo só descobri ontem. Mamãe sabia? Perguntou baixinho Bia. A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada antes da tempestade. Murilo não conhecia a resposta. Fernanda sabia sobre Laís? Foi por isso que ela partiu? Não sei, respondeu sinceramente. Mas pretendo descobrir. Laís sorriu ligeiramente, pegando uma xícara de chá. Acho que será uma semana muito interessante para todos nós, disse. Murilo sentiu que perdia o controle da situação. Quem realmente era Laís? E qual era seu verdadeiro objetivo? A cidade de Maresias se preparava para o tradicional Festival do Mar, uma tradição que remontava a mais de 100 anos. As ruas se enchiam de decorações coloridas, barracas de artesanato e iguarias locais surgiam como cogumelos após a chuva, e no ar
Pairava uma atmosfera de expectativa. Murilo observava os preparativos da janela de seu escritório. Anos atrás, considerava essas tradições locais uma perda de tempo, mas agora via o quanto as crianças se empolgavam com elas. Pedro trazia diariamente novas informações sobre concursos e atrações, e Bia trabalhava com entusiasmo em seu traje para o desfile. Entendo que vai com as crianças ao festival? Laís estava na porta do escritório, apoiando-se casualmente no batente. Uma semana se passou desde sua chegada e Murilo ainda não sabia o que pensar dela. Por um lado, os testes de DNA confirmaram sua versão. Por outro, seu aparecimento repentino e seu perfeito encaixe na vida familiar pareciam perfeitos demais para ser coincidência. Sim, prometi a elas, respondeu fechando o laptop. Você passou muito tempo com elas hoje. Elas são maravilhosas. Laís entrou e sentou-se à sua frente. Pedro tem sua determinação e Bia, ela é especial, não é? O que quer dizer? Murilo endireitou-se de repente alerta. Esses desenhos dela, a mesma casa, repetidas vezes. E essas melodias que ela cantarola sem perceber, Laís falava com estranha intensidade. Você não notou que são idênticas às que sua esposa compunha? Murilo congelou. De fato, nos últimos dias, várias vezes se pegou ouvindo o cantarolar de Bia e pensando por um momento que Fernanda havia voltado. Como você sabe o que minha esposa compunha? Perguntou lentamente. Laís hesitou, pela primeira vez perdendo a segurança. Dona Carmen mencionou, respondeu, mas seus olhos desviavam-se. Não é verdade. Murilo levantou-se aproximando-se. Dona Carmen nunca ouviu as composições de Fernanda. Ninguém as ouviu além de mim e... Interrompeu-se subitamente. Quem você é realmente, Laís? E o que tem a ver com o desaparecimento da minha esposa? Nesse momento, Bia entrou correndo no escritório, sem bater. Pai, Laís! Venham rápido! Algo estranho está acontecendo na cidade. Ambos olharam para a menina excitada. O que está acontecendo, querida? Perguntou Murilo, deixando para depois a confrontação com Laís. Todo mundo está falando de uma mulher misteriosa que manda dinheiro para o festival e para a escola nova. E para reformar a Marina. E para tudo. Bia falava rapidamente, gesticulando com energia. Pedro já está lá embaixo pronto. Podemos ir ver? O Festival do Mar estava cheio de vida. Murilo caminhava pela praça principal segurando as mãos dos gêmeos e Laís o seguia, aparentemente relaxada. Os moradores de Maresias cumprimentavam Murilo com respeito, mas em seus olhos ele via algo mais. Curiosidade, talvez até acusação. Seu Murilo! Alguém chamou da multidão. Um homem corpulento de meia-idade abriu caminho em sua direção. Prefeito Borba, que bom finalmente vê-lo. Murilo apertou a mão estendida, tentando lembrar se já havia encontrado esse homem antes. Gostaria de agradecer oficialmente por suas generosas doações à cidade, continuou o prefeito. Graças a elas, salvamos a escola do fechamento e renovamos metade da Marina. Murilo franziu a testa. Não fez nenhuma doação para Maresias. Nunca. Receio que haja um mal-entendido. Sua modéstia o honra. O prefeito deu tapinhas em seu ombro. Mas seu administrador envia cheques regularmente. Sempre anonimamente, mas todos sabemos que vem do senhor. Quem mais teria esses recursos em nossa região? Murilo olhou para Laís, que o observava com interesse. Seria possível que ela soubesse mais. Meu administrador? Perguntou cuidadosamente. Sim, aquele senhor elegante que cuida de seus negócios durante sua ausência. O prefeito continuou, sem notar a consternação de Murilo. E por falar nisso, por favor, diga à dona Mendonça que sua ideia de renovar a biblioteca é fantástica. Aqueles novos livros infantis são perfeitos. Murilo sentiu seus joelhos fraquejarem. O senhor está falando da minha esposa? Fernanda? O prefeito olhou para ele com surpresa. Claro, de quem mais? Embora eu admita que faz tempo que não a vejo pessoalmente. Geralmente ela se comunica conosco através de intermediários. Murilo trocou mais algumas cortesias com o prefeito, mas sua mente trabalhava a toda velocidade. Fernanda regularmente enviava dinheiro para Maresias. Estava em contato com os moradores? Por quê? E por que ninguém lhe contou? Quando o prefeito se afastou, Murilo notou que Pedro havia desaparecido. Onde está seu irmão? Perguntou a Bia. Correu para ver o concurso de modelos de barcos, respondeu, apontando para a marina. Podemos ir lá também? Chegar à marina levou alguns minutos. Quando se aproximavam do cais, Murilo notou um grupo de pessoas reunidas em torno do que parecia ser uma exposição de modelos. Pedro estava na frente, observando com admiração uma fragata em miniatura. De repente, Bia parou como se estivesse petrificada.
Seus olhos se arregalaram e seu rosto empalideceu. Não posso ir até lá, disse, recuando um passo. Por que não? Perguntou Murilo. A água. O cais. Não posso, sussurrou a menina, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Mamãe disse que a água leva as pessoas. Que se eu chegar muito perto, ela vai me levar também, assim como levou... Como levou quem, Bia? Murilo ajoelhou-se diante da filha. Não sei. A menina sacudiu a cabeça. Não me lembro. Mas tenho medo. Murilo abraçou-a, sentindo o pequeno corpo tremer. Nada vai te acontecer, prometo, disse. Estou com você e nunca vou te deixar. Assim como você deixou a mamãe. A voz de Bia era baixa, mas as palavras o atingiram como um tapa. Antes que Murilo pudesse responder, Pedro correu até eles, segurando nas mãos um pequeno modelo de barco. Pai, Bia, ganhei o segundo prêmio! Exclamou sem notar a atenção. Agora todo mundo vai para o show de fogos sobre a Bahia. Podemos ir também? Laís, que até então permanecera de lado, aproximou-se. O que está acontecendo? Perguntou vendo as lágrimas de Bia. Bia tem medo de água, explicou Murilo levantando-se. Acho que devemos voltar para casa. Não, protestou Pedro. Esperei por esses fogos o ano todo. Eu volto para casa com Bia, propôs Laís, estendendo a mão para a menina. E vocês ficam para o espetáculo? Murilo hesitou. Deveria confiar em Laís? Por outro lado, Bia claramente se sentia segura com ela, e Pedro ficaria arrasado se perdesse o final do festival. Tudo bem, concordou finalmente. Mas vão pela estrada principal e me ligue quando chegarem em casa. Enquanto observava Laís se afastando com Bia, de mãos dadas, Murilo não conseguia se livrar da sensação de que acabava de tomar uma decisão que teria consequências de longo alcance. Quando Murilo e Pedro voltaram para casa após o espetáculo de fogos, encontraram a mansão mergulhada em silêncio. Dona Carmen informou que Laís havia colocado Bia na cama e também tinha ido se deitar. Seu Murilo, acrescentou a governanta quando Pedro correu para o andar de cima. Poderia falar com o senhor? No escritório? Seu tom estava tenso, o que imediatamente preocupou Murilo. Quando chegaram ao escritório, Dona Carmen fechou cuidadosamente a porta e tirou do bolso do avental um papel dobrado. Encontrei isso nas coisas da Dona Laís quando arrumava o quarto dela, disse, entregando-lhe o papel. Murilo desdobrou a folha. Era uma lista, escrita com letra caprichada, né? Ganhar a confiança dos gêmeos, verificar o que Murilo sabe sobre as finanças, encontrar documentos no escritório, contatar F antes da próxima transferência. F? Murilo olhou para Dona Carmen. Fernanda? É o que suspeito, respondeu baixinho. Seu Murilo, não confio nessa moça. Seu surgimento, essa história de ser sua filha, tudo parece conveniente demais. Murilo olhou novamente para a lista. Se Laís realmente estava em contato com Fernanda... Obrigado, Dona Carmen. Por favor, não fale sobre isso com ninguém. Vou cuidar disso. Depois que a governanta saiu, Murilo sentou-se à escrivaninha, considerando suas opções. Poderia confrontar Laís, mas se ela realmente tivesse contato com Fernanda, arriscaria espantá-la e perder esse único fio que o levava à esposa. Ele também poderia tentar revistar suas coisas, encontrar mais pistas. Seu olhar caiu sobre a gaveta da escrivaninha, onde guardava a misteriosa chavinha encontrada na cápsula do tempo. De repente, algo lhe ocorreu. Próxima transferência da lista de Laís. Seria possível que Fernanda ainda controlasse parte de sua fortuna conjunta? Que fosse ela a fonte das misteriosas doações para Maresias? No dia seguinte, Murilo foi ao único banco da cidade. O velho prédio com colunas ainda lembrava os tempos pré-guerra. Por dentro, pouco havia mudado ao longo dos anos. Os mesmos balcões de madeira, as mesmas lâmpadas verdes nas mesas dos funcionários. Seu Murilo, cumprimentou o gerente da agência, Sr. Vasconcelos. Que surpresa! Como podemos ajudar? Gostaria de verificar se minha esposa tem alguma conta ou cofre aqui, disse Murilo diretamente. O Sr. Vasconcelos claramente ficou desconfortável. Receio que não possa fornecer tais informações, mesmo para o marido. Política do banco, entende? Murilo tirou do bolso a pequena chave encontrada na cápsula do tempo. E quanto a isso? Esta chave corresponde a algum dos seus cofres? O gerente examinou a chave e seu rosto empalideceu ligeiramente. Onde o senhor conseguiu isso? Perguntou. Encontrei entre as coisas da minha esposa, mentiu Murilo. Isso corresponde a um cofre neste banco, não é? O gerente suspirou. Sim, é a chave de um dos nossos cofres particulares. Mas para acessá-lo, é necessário não apenas a chave, mas também um código.
Que código? Murilo sentiu decepção. De 4 dígitos, estabelecido pelo proprietário do cofre. Murilo olhou para a estrela gravada na cabeça da chave. Seria uma pista? O que poderia ser o código? A data de nascimento de Fernanda? Seu aniversário de casamento? A data de nascimento dos gêmeos? Posso tentar? Perguntou. Claro, mas o senhor tem apenas 3 tentativas. Após 3 erros, o cofre fica bloqueado por 24 horas. Murilo seguiu o gerente até a sala com os cofres. Encontraram o compartimento número 1707, o mesmo que a chave indicava. Murilo inseriu a chave e pensou no código. Primeiro tentou a data de nascimento dos gêmeos, 1517. Falhou. Depois a data do casamento, 2609. Novamente não. Restava uma tentativa. Olhou novamente para a estrela na chave e de repente teve uma inspiração. Fernanda sempre foi fascinada pela astronomia. Sua constelação favorita? Digitou. 0705. O dia e mês de seu primeiro encontro com a Ursa Maior quando criança. A primeira vez que a viu claramente no céu. A fechadura clicou. No cofre havia apenas um objeto, uma pasta com documentos. Murilo abriu-a e sentiu o sangue drenar de seu rosto. Os documentos continham informações detalhadas sobre como seu império empresarial foi construído, sobre fraudes, sobre extorsões, sobre subornos, sobre terras roubadas que outrora pertenciam aos moradores de Maresias. O pior era que ele mesmo não sabia sobre a maioria dessas práticas desonestas. Seu sócio, Ricardo Valente, conduzia esses negócios sujos, e Murilo, cego pela ambição e desejo de lucro, nunca questionava os detalhes. A última página da documentação era uma carta de Fernanda. Murilo, se você está lendo isso, significa que as crianças encontraram a cápsula do tempo e que você voltou para casa. Não sei se você está me procurando por preocupação ou para manter as aparências, mas a verdade é que parti porque não conseguia mais viver na mentira. 2 meses antes da minha partida, descobri esses documentos nas coisas de Ricardo. Eles mostram como seu império foi realmente construído, sobre o sofrimento de pessoas que agora se curvam diante de você na rua. As terras de Maresias pertenciam a uma comunidade de pescadores locais. Ricardo falsificou documentos de propriedade, subornamos funcionários, destruiu escrituras originais. E você construiu seu sucesso sobre tudo isso. Não podia fazer parte disso. Não podia permitir que nossos filhos crescessem à sombra dessa injustiça. Mas também não podia denunciá-lo, o pai dos meus filhos, o homem que um dia amei. Por isso parti. Por isso uso parte da nossa fortuna conjunta para apoiar discretamente os moradores de Maresias. É minha penitência por pecados que não cometi, mas dos quais participei por ignorância. Se você realmente mudou, se o verdadeiro Murilo que amei voltou, conserte isso. Devolva às pessoas o que é delas. Só então podemos conversar sobre o futuro, nosso e das crianças. Fernanda. Murilo ficou sentado por muito tempo no banco, segurando a carta com mãos trêmulas. Tudo de repente começava a fazer sentido. Fernanda não fugiu dele. Fugiu da verdade que poderia destruir sua família. Quando voltou à mansão, percebeu imediatamente que algo estava errado. Dona Carmen esperava-o na porta com o rosto branco como cal. Seu Murilo. Dona Laís sumiu. E levou Bia com ela. O mundo de Murilo girou. Bia desapareceu? Sua filha foi sequestrada pela mulher em quem confiou? Onde está Pedro? Perguntou imediatamente, atravessando o saguão a passos largos. Com seu Juvenal no jardim, respondeu Dona Carmen, seguindo-o. Ele não sabe de nada. Encontrei esta carta na cama de Dona Laís. Entregou-lhe um papel dobrado. Murilo leu a breve mensagem. Precisávamos ter certeza de que você realmente mudou. Bia está segura. Esperamos no lugar que ela sempre desenha. Venha sozinho, L. O lugar que Bia sempre desenha. A casinha à beira-mar com telhado vermelho e janelas azuis. A casa da família de Fernanda. Vou buscar Bia, disse Murilo firmemente. Por favor, cuide do Pedro. E não chame a polícia. Ainda não. E o seu Murilo? Dona Carmen segurou-o pela manga. Não sei do que se trata tudo isso, mas... Por favor, traga Bia para casa. E tenha cuidado. A viagem para a cidade natal de Fernanda levou mais de 2 horas. A pequena Trindade, à beira-mar, havia mudado pouco desde a última vez que esteve lá, mais de 10 anos atrás. As mesmas casinhas coloridas de pescadores, o mesmo pequeno cais, a mesma vista para o mar aberto. A casa da família de Fernanda ficava num pequeno morro, um pouco afastada das demais construções. Quando Murilo se aproximava, seu coração batia descontroladamente. O que encontraria lá?
Bia estaria realmente segura? Quem era Laís realmente? E Fernanda? Ela estaria lá? A porta da casa se abriu antes que ele pudesse bater. No limiar estava Laís, mas sua postura era diferente, mais confiante, mais autêntica. Entre, disse simplesmente. Estamos esperando por você. O interior da casa era claro, acolhedor e bem cuidado, como se alguém morasse lá regularmente. Na pequena sala, num sofá coberto com uma manta colorida, estava Bia, completamente absorta em seu desenho. Não havia sinal de medo ou preocupação em seu rosto. Bia, sussurrou Murilo, e a menina levantou a cabeça. Pai, exclamou alegremente, deixando o bloco de desenho de lado. Veja onde estamos, na casinha dos meus sonhos. Murilo aproximou-se da filha, abraçando-a forte. Está tudo bem, querida? Você não ficou com medo? Não, eu estava com a tia Laís, respondeu Bia, como se fosse a explicação mais óbvia do mundo. E conheci a dona Helena. Ela tem uns biscoitos tão gostosos. Murilo congelou. Helena? A mãe de Fernanda faleceu muitos anos atrás. Seria possível que Bia estivesse falando de outra pessoa? Bia, você lembra onde está a dona Helena agora? Perguntou cuidadosamente. Ela foi à loja comprar sorvete para todo mundo, respondeu a menina. Disse que voltaria quando você chegasse. Murilo olhou interrogativamente para Laís, que estava apoiada no batente da porta. Quem é você realmente? Perguntou baixinho para que Bia, que voltara a desenhar, não ouvisse. E quem é Helena? Laís aproximou-se, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Sou exatamente o que disse, respondeu. Minha mãe teve um caso com um jovem empresário ambicioso chamado Mendonça. Só que não era Murilo Mendonça. Era seu sócio, Ricardo Valente, que usava seu sobrenome em seus negócios sujos. Murilo sentiu seu mundo balançar novamente. Ricardo usava meu nome? Exatamente. Seu nome abria portas, sua reputação facilitava os negócios. E você estava ocupado demais construindo um império para notar como seu sócio usava seu nome para fraudes e extorsões. Foi por isso que Fernanda foi embora. Murilo assentiu. Ela encontrou provas, descobriu a verdade. Mas não sabia que eu não estava por trás dessas práticas desonestas? Inicialmente não sabia. Quando descobriu os documentos, estava convencida de que você era o principal culpado. Por isso levou as crianças e se escondeu. Mas depois, começou a investigar mais profundamente e encontrou mais provas que apontavam para Valente. Nesse momento, a porta da frente se abriu e uma mulher magra de meia idade entrou, carregando uma sacola de compras. Seu rosto? Aquele rosto que Murilo procurou por 3 anos. Fernanda, sussurrou levantando-se lentamente. Sua esposa colocou a sacola no chão, olhando-o intensamente. Estava diferente. Tinha cabelos curtos e escuros em vez dos longos cachos loiros. Seu rosto estava mais magro, mais severo. Mas os olhos, os mesmos olhos azuis intensos que ele amara anos atrás. Murilo, disse baixinho. Esperei muito por isso. Bia correu para Fernanda, abraçando-a pela cintura. Mamãe, papai veio, como você disse. Murilo observava a cena como que paralisado. Fernanda estava viva, estava bem na frente dele, e aparentemente mantinha contato com as crianças, mesmo que ele não soubesse. Como é possível? Perguntou finalmente. Bia te reconheceu? Ela sabia quem você era? As crianças não sabem, respondeu baixinho Fernanda, acariciando a cabeça de Bia. Para elas, sou Dona Helena, amiga da família. Encontro-me com elas regularmente quando Dona Carmen as traz para passeios em Maresias. Dona Carmen sabia? Claro. Alguém precisava cuidar das crianças quando descobriu o que Valente estava fazendo em seu nome. Não podia permitir que as crianças crescessem à sombra dessas fraudes. Murilo caiu de volta no sofá, sobrecarregado de informações. Então Laís, sua filha. Não é sua filha, interrompeu Fernanda, mas é filha de Valente. E minha aliada na descoberta da verdade. E aquele teste de DNA? Murilo olhou para Laís com incredulidade. Falsificado. Desculpe pela mentira, mas precisávamos ter certeza de que você realmente mudou. Se estava pronto para reparar os danos causados pelo seu império, mesmo que não os tenha causado diretamente. Fernanda gentilmente afastou Bia. Querida, que tal ir com a tia Laís à praia procurar conchinhas? Preciso conversar com seu pai. Quando Laís e Bia saíram, Fernanda sentou-se em frente a Murilo. Você deve ter 1000 perguntas, disse. Por que não veio diretamente a mim com essas provas? Perguntou Murilo. Por que não me contou a verdade? Porque não sabia de que lado você estava, respondeu honestamente. Você estava tão absorto em seu império, tão distante de nós, que temi que escolhesse os negócios em vez da justiça.
Teme que, se lhe contasse a verdade, Valente perceberia e destruiria as provas. Precisei agir sozinha. E por 3 anos você viveu como... Quem exatamente? Helena Monteiro, viúva de pescador que voltou para a casa da família. Discreta, invisível para o mundo, mas ao mesmo tempo muito ativa na comunidade local. Posição ideal para observar o que acontecia em Maresias e reunir provas contra Valente. E as crianças? Pedro também te vê? Fernanda balançou a cabeça com pesar. Pedro tem medo da água e nunca quis ir aos passeios na praia. Me vê com menos frequência, principalmente durante os festivais da cidade. Para ele também sou Dona Helena, embora às vezes eu tenha a impressão de que ele suspeita de algo. É incrivelmente inteligente. Assim como você, Murilo sorriu levemente. Todo esse plano foi brilhante, mas também cruel, Fernanda. Eu sei, respondeu baixinho. Sei que você sofreu, mas precisava proteger as crianças. E precisava ter certeza de que, quando a verdade viesse à tona, você não ficaria do lado de Valente. E agora? Perguntou Murilo. E as provas? E Valente? Fernanda inclinou-se para a frente e seus olhos brilhavam com determinação. Temos provas suficientes para destruí-lo, mas precisamos de sua ajuda. Precisamos que você admita publicamente que não sabia das ações dele, que foi enganado, assim como os moradores de Maresias. Murilo olhou para sua esposa, a mulher que amava, que negligenciou e que agora estava sentada à sua frente, mais forte e mais determinada do que nunca. Farei isso, disse firmemente, mas com uma condição. Qual? Que você volte para casa. Você e as crianças merecem um marido e pai melhor. E prometo que serei esse homem. Fernanda olhou longamente, como se procurasse em seus olhos a confirmação dessas palavras. Não será fácil, disse finalmente. Mas estou pronta para tentar. Pelas crianças. Murilo assentiu, aceitando suas condições. Sabia que reconquistar a confiança total de Fernanda levaria tempo. Mas tinha a esperança de que um dia ela diria por nós em vez de pelas crianças. O retorno à mansão no dia seguinte foi cheio de emoções. Murilo dirigia o carro olhando ocasionalmente pelo retrovisor, onde Bia e Laís mantinham uma animada conversa. Fernanda sentava-se ao seu lado, silenciosa e tensa. Ela ainda não havia decidido voltar para a casa da família. Planejava ficar no pequeno apartamento em Maresias que alugava como Helena, pelo menos até que a situação com Valente fosse resolvida. O que diremos a Pedro? Perguntou baixinho Murilo, quando se aproximavam do portão da propriedade. A verdade, respondeu após um momento de hesitação. Que sou sua mãe, que precisei partir para proteger nossa família e que agora estamos trabalhando para estarmos juntos novamente. As crianças merecem sinceridade. Quando entraram na propriedade, Pedro correu para fora da casa, seguido por Dona Carmen. O menino correu na direção de Bia assim que ela saiu do carro. Onde você esteve? Perguntou com ressentimento, mas ao mesmo tempo abraçou a irmã forte. Pai não quis me contar. Então viu Fernanda, que saía lentamente do carro. Seus olhos se arregalaram em choque. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Perguntou, e depois olhou para o pai confuso. Pai? Murilo aproximou-se do filho e ajoelhou-se diante dele. Pedro, precisamos conversar. Todos juntos. É importante. A conversa familiar na sala foi emocionante. Bia chorou ao descobrir que sua amada Dona Helena era na verdade sua mãe. Pedro passou do choque à raiva e depois à alegria cautelosa. Dona Carmen ficou de lado, enxugando lágrimas. Por que você não podia nos contar? Perguntou Pedro, sentado perto de Fernanda, mas ainda sem tocá-la. Por que precisou fingir ser outra pessoa? Porque estava protegendo vocês de um homem mau, respondeu Fernanda, escolhendo as palavras cuidadosamente. O Sr. Valente, sócio do pai de vocês, ele fazia coisas feias, usando o nome do pai de vocês. Precisei encontrar provas e ter certeza de que seu pai não sabia disso. E agora? Agora você vai ficar? Bia aninhou-se na mãe, não querendo soltá-la. Estamos trabalhando nisso, respondeu Fernanda, olhando para Murilo. Primeiro precisamos consertar algumas coisas. Fazer com que o Sr. Valente não possa mais machucar ninguém. E seremos uma família de novo? Pedro olhou para ambos os pais. Sim, meu amor, respondeu Murilo, sentindo algo apertar sua garganta. Faremos tudo para sermos uma família novamente. À noite, quando as crianças já dormiam, Murilo, Fernanda e Laís reuniram-se no escritório para discutir o plano de ação. Juntou-se a eles também seu Juvenal, o jardineiro, que revelou ser um aliado-chave de Fernanda em sua investigação. Valente está agora em Londres, informou seu Juvenal, colocando várias fotos sobre a escrivaninha. Mas volta em 3 dias para a reunião anual do conselho da empresa.
Será o momento ideal para confrontá-lo. Temos todos os documentos, acrescentou Laís, indicando uma pasta grossa. Escrituras de propriedade falsificadas, provas de suborno a funcionários, contas secretas. O suficiente para destruí-lo. Murilo examinava os documentos, sentindo raiva crescente. Como pôde ser tão cego? Como pôde permitir que sua empresa, seu nome fossem usados para tais práticas? O que exatamente vocês propõem? Perguntou, olhando para Fernanda. Você assumirá o controle da reunião do conselho, respondeu. Apresentará as provas, publicamente se distanciará de Valente e anunciará um plano de reparação para Maresias, devolução das terras, indenizações, investimentos em infraestrutura. Mostrará que a empresa Mendonça pode operar eticamente e beneficiar a comunidade local. Isso significará a perda de uma parte significativa da fortuna, observou Murilo. Isso é um problema? Perguntou baixinho Fernanda, analisando sua reação. Murilo olhou-a diretamente nos olhos. Não, não é um problema. Nunca mais colocarei o dinheiro acima da família. Acima do que é certo. Há mais uma coisa sobre a qual precisamos conversar, disse seriamente. Sobre as crianças. Sobre suas características especiais. Murilo franziu a testa sem entender. Pedro e seu medo da água, explicou Fernanda. E Bia com seus desenhos de uma casa que nunca viu, com melodias que nunca aprendeu. É apenas coincidência, começou Murilo. Mas Fernanda balançou a cabeça. Não é coincidência. É um dom que herdaram da minha família. Um dom sobre o qual nunca lhe falei porque temia que você considerasse superstição, bobagem. Que dom? Murilo sentiu-se inquieto. Alguns membros da minha família conseguem sentir coisas, ver lugares onde nunca estiveram, ouvir melodias que nunca ouviram. É como um eco do passado, às vezes do futuro. Murilo queria protestar, dizer que era impossível, mas então lembrou-se de Bia desenhando a casa de Fernanda, cantarolando suas melodias. Pedro e seu medo irracional da água. Por que Pedro tem medo da água? Perguntou baixinho. Fernanda baixou o olhar. Porque ele sente o que aconteceu com meu irmão. Ele se afogou aos 7 anos. Na Bahia, perto da nossa casa de família. Você nunca me contou sobre isso. Murilo ficou chocado. Porque fechei essa parte da minha vida. Mas os genes lembram. E as crianças às vezes veem coisas que não deveriam ver. Murilo ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar essas informações. Foi por isso que você partiu? Por causa desse dom? Não, respondeu firmemente. Parti por causa de Valente e suas fraudes. Mas foi por isso que me escondi justamente na casa da minha família. Sabia que as crianças, especialmente Bia, poderiam me sentir lá, mesmo que eu estivesse fisicamente ausente de suas vidas. A reunião se estendeu até tarde da noite. Quando todos se dispersaram, Murilo ficou sozinho no escritório, tentando organizar seus pensamentos. Seu mundo virou de cabeça para baixo. A esposa que pensou ter perdido voltou. A empresa que construiu revelou-se parcialmente baseada em fraudes. Os filhos que mal conhecia possuíam dons cuja existência ele desconhecia. E ele mesmo? Quem era agora? Um empresário, um marido, um pai? Um homem que perdeu tudo ou um homem que recebeu uma segunda chance? Uma coisa ele sabia com certeza, desta vez não falharia. Desta vez colocaria a família em primeiro lugar. Os preparativos para o confronto com Valente levaram 2 dias intensos. Murilo, Fernanda e Laís trabalharam quase sem parar, organizando provas, contatando membros-chave do conselho cujo apoio poderiam contar, preparando um plano de reparação para Maresias. Enquanto isso, a vida na mansão começava a mudar. Fernanda ainda não se mudara permanentemente, mas passava cada dia lá, reconstruindo lentamente os relacionamentos com as crianças. Pedro inicialmente mantinha distância, ainda processando o fato de que sua amada Dona Helena era na verdade sua mãe. Bia, por outro lado, não deixava Fernanda por um minuto, como se temesse que a mãe desaparecesse novamente. Naquela tarde, enquanto Murilo trabalhava no escritório nos detalhes do plano, ouviu música vindo do jardim. Aproximou-se da janela e viu Fernanda sentada ao piano portátil, com os gêmeos de cada lado. Ela tocava uma de suas composições, e Bia cantarolava a melodia, acertando perfeitamente cada nota. Observando-os, Murilo sentiu alegria e tristeza simultaneamente. Alegria porque sua família estava junta novamente. Tristeza porque percebeu quanto tempo perdeu, quantos momentos como esse deixou passar por seu envolvimento nos negócios. À noite, quando as crianças já dormiam, Murilo e Fernanda sentavam-se no terraço, olhando para a baía que se estendia ao longe. A noite estava quente, o céu repleto de estrelas. Lembra do nosso primeiro encontro? Perguntou repentinamente Fernanda, bebendo seu chá.
Murilo sorriu com a lembrança. Como poderia esquecer? Levei você ao restaurante mais caro da cidade, e você disse que preferia sanduíches na praia. E acabamos comendo cachorro-quente na barraquinha da praia, completou Fernanda com um sorriso. Você era tão autêntico naquela época. Ambicioso, mas com princípios. O que aconteceu com aquele Murilo? Murilo suspirou, olhando para suas mãos. Perdeu-se na busca pelo sucesso. Esqueceu o que é realmente importante. E agora? Perguntou baixinho. Agora eu sei, respondeu olhando-a nos olhos. Sei que nenhum dinheiro, nenhuma empresa vale a perda do que tínhamos, do que podemos ter novamente. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento. Tenho medo, Murilo, admitiu finalmente. Tenho medo de que quando a poeira baixar, quando o caso com Valente for encerrado, você volte aos velhos hábitos. Que o trabalho volte a ser mais importante que a família. Não voltarei, disse firmemente. E vou provar isso a você. Não com palavras, mas com ações. Todos os dias. A conversa foi interrompida por um choro baixo vindo da casa. Fernanda levantou-se imediatamente. É Bia. Ela tem pesadelos desde que voltei. Como se temesse que eu desaparecesse de novo. Vou até ela, ofereceu Murilo. Juntos, disse Fernanda, estendendo-lhe a mão. Quando entraram no quarto de Bia, a menina estava sentada na cama, abraçando os joelhos. Lágrimas brilhavam em suas bochechas. Querida, o que aconteceu? Fernanda sentou-se ao lado dela, envolvendo-a com o braço. Sonhei que você ia embora de novo, sussurrou Bia, que ficava só com o papai, e depois ele também ia embora, e eu ficava sozinha. Você nunca ficará sozinha, disse Murilo, sentando-se do outro lado da cama. Prometo. Você não pode prometer isso, disse de repente Bia, olhando-o seriamente. Ninguém pode. Todo mundo vai embora algum dia. Murilo sentiu uma pontada no coração. Sua filha de 7 anos falava como alguém que experimentou muitas despedidas. Você tem razão, Biazinha, respondeu sinceramente Fernanda. Não podemos prometer que nunca partiremos, mas podemos prometer que faremos tudo ao nosso alcance para ficar com você pelo máximo de tempo possível. E que mesmo se não estivermos fisicamente presentes, nosso amor sempre estará com você. Bia aconchegou-se à mãe e depois timidamente estendeu a mão para o pai. Murilo pegou sua pequena mão na sua, sentindo algo dentro dele quebrar e ao mesmo tempo se recompor. Mãe, Bia olhou para Fernanda. Canta aquela canção de ninar? Aquela que você cantava quando eu era pequena? Fernanda começou a cantarolar baixinho uma melodia que Murilo reconheceu imediatamente. Era uma canção de ninar que Fernanda compunha quando estava grávida dos gêmeos. Uma melodia que nunca terminou, porque o parto começou 2 meses antes do previsto. E agora Bia a conhecia. Conhecia uma melodia que nunca ouviu como uma criança consciente. Quando Bia finalmente adormeceu, Murilo e Fernanda saíram silenciosamente do quarto. Você acha que amanhã tudo correrá conforme o plano? Perguntou Fernanda parando no corredor. Tem que correr, respondeu firmemente Murilo. Por Bia, por Pedro, por todos nós. A sede da empresa Mendonça ficava em um moderno arranha-céu no centro de São Paulo. Murilo, vestido com seu melhor terno, subia no elevador para o 30º andar, onde aconteceria a reunião do conselho. Em sua pasta estavam documentos que poderiam destruir não apenas a carreira de Ricardo Valente, mas também abalar os alicerces de todo o império empresarial. Ao seu lado estava Laís, que desempenharia um papel fundamental em seu plano. Como filha biológica de Valente, seria uma prova viva de sua vida dupla e desonestidade. Nervoso? Perguntou baixinho, observando como Murilo ajustava nervosamente a gravata. Não, respondeu após um momento de reflexão. Determinado. Quando entraram na sala de conferências, as conversas imediatamente cessaram. 12 membros do conselho, sentados ao redor de uma enorme mesa de madeira escura, olhavam para eles com surpresa. Na cabeceira da mesa estava Ricardo Valente, um homem de 50 e poucos anos, com traços faciais afiados e olhar frio. Ao ver Murilo, seus lábios se curvaram em um sorriso que não alcançava os olhos. Murilo, que surpresa! Exclamou levantando-se. Não esperávamos você. Pensávamos que ainda estava aproveitando a vida familiar em sua mansão à beira-mar. Ricardo, Murilo acenou com a cabeça, mantendo a calma. Decidi que era hora de voltar aos negócios. Temos muito a discutir? Claro, claro. Valente indicou o lugar vago ao seu lado. Ocupe seu lugar. E esta jovem senhora? Esta é Laís Tavares, apresentou a Murilo. Uma especialista em reestruturação que contratei para um projeto especial. Valente franziu a testa, examinando Laís com mais atenção. Tavares? Nós nos conhecemos?
Duvido que se lembre de mim, Sr. Valente, respondeu friamente Laís. Eu era muito pequena quando nos vimos pela última vez. Mas minha mãe, Lívia Tavares, certamente se lembra do senhor. No rosto de Valente apareceu uma sombra de preocupação, rapidamente mascarada com um sorriso. Receio não reconhecer esse nome, mas vamos à nossa reunião. Temos várias decisões importantes a tomar hoje. De fato, concordou Murilo tomando seu lugar. Para começar, gostaria de propor uma mudança no plano da reunião de hoje. Temos uma questão fundamental para discutir sobre o futuro de nossa empresa. Sem esperar por concordância, Murilo abriu sua pasta e dispôs os documentos à sua frente. Senhoras e senhores, começou dirigindo-se a todo o conselho. Por 3 anos não participei ativamente da gestão de nossa empresa. Durante esse tempo, cuidei de assuntos pessoais, o que também me deu espaço para refletir sobre as bases sobre as quais construímos nosso negócio. Murilo notou como Valente endireitou-se na cadeira e seu olhar tornou-se vigilante. Nas últimas semanas, descobri informações que me preocuparam profundamente, continuou. Informações sobre práticas de negócios que contradizem meus valores e os valores que deveriam guiar nossa empresa. Murilo, se você tem alguma dúvida, talvez devêssemos discuti-la em particular? Interrompeu Valente e em sua voz havia uma nota de advertência. Não, Ricardo. Este é um assunto que diz respeito a todo o conselho. A toda a empresa, Murilo abriu o primeiro documento. Esta é a escritura da terra em Maresias, onde construímos nosso primeiro complexo de lazer. De acordo com a versão oficial, compramos essa terra de um proprietário particular. No entanto, Murilo colocou ao lado um segundo documento. A verdade é que a terra pertencia a uma comunidade de pescadores. A escritura foi falsificada, funcionários locais foram subornados e os legítimos proprietários da terra foram intimidados. Um silêncio caiu na sala de conferências. Os membros do conselho trocaram olhares preocupados. São acusações graves, finalmente falou Aline Rodrigues, a diretora financeira. Você tem provas disso? Tenho. Murilo empurrou em sua direção uma pilha de documentos. Aqui estão provas de falsificação, suborno e extorsão. Provas que incriminam uma pessoa. Ricardo Valente. Todos os olhares se voltaram para Valente, que estava sentado rigidamente, com o rosto inexpressivo. Isso é absurdo, disse finalmente. Alguns papéis velhos sem importância. Quem os forneceu a você? Sua esposa? Aquela que o abandonou? Deixe minha esposa fora disso. A voz de Murilo era glacial. Esses documentos falam por si. E se isso não for suficiente? Murilo fez um sinal para Laís, que tirou da bolsa um tablet e iniciou uma gravação. Na tela apareceu o próprio Valente, conversando com alguém em seu escritório. Aquele idiota do Mendonça não desconfia de nada. Acredita que estamos construindo um império honestamente. A esposa está começando a farejar algo, mas vou cuidar dela a seu tempo. O mais importante é que Murilo continue sendo a mesma marionete ingênua que foi nos últimos anos. A gravação terminou e na sala novamente se fez silêncio. Desta vez ainda mais pesado. Essa gravação foi manipulada. Valente levantou-se abruptamente. É uma conspiração! Murilo quer assumir o controle total da empresa. E vocês acreditam nele. Não quero assumir o controle, respondeu calmamente Murilo. Quero consertar o que foi quebrado. Devolver as terras aos legítimos proprietários. Pagar indenizações. Transformar nossa empresa em um negócio que opera eticamente e beneficia as comunidades locais. Você enlouqueceu, exclamou Valente. Isso destruirá a empresa. Tudo o que construímos. Não, Ricardo. Murilo balançou a cabeça. Isso salvará a empresa. Salvará nossas almas. Dirigiu-se aos demais membros do conselho. Tenho um plano de reparação detalhado. Uma reestruturação que nos permitirá sobreviver financeiramente enquanto reparamos os danos causados. Mas primeiro precisamos tomar uma decisão sobre o futuro do Sr. Valente em nossa empresa. Isso é alguma piada? Valente bateu com o punho na mesa. Depois de tudo o que fiz por você? Depois de construir este império para você? É assim que me retribui? Você não o construiu para mim, respondeu baixinho Murilo. Construiu para si mesmo, usando meu nome como escudo. Aline Rodrigues examinava os documentos fornecidos, franzindo cada vez mais a testa. Isso parece muito sério, disse finalmente. Se tudo isso for verdade, a empresa enfrenta uma crise grave. A empresa enfrenta uma oportunidade, corrigiu a Murilo. Uma oportunidade para corrigir os erros do passado e construir algo melhor. E quanto a você, Laís? Perguntou repentinamente um dos membros do conselho. Qual é seu papel em tudo isso? Laís deu um passo à frente. Meu nome é Laís Tavares. Sou filha biológica de Ricardo Valente, cuja existência ele nunca revelou a ninguém.
Minha mãe foi uma de suas muitas vítimas, de suas manipulações, de suas mentiras. Mas estou aqui para garantir que a verdade venha à tona. Valente riu nervosamente. Isso é um absurdo. Garota, não faço ideia de quem você é, mas certamente não é minha filha. O teste de DNA diz o contrário, respondeu calmamente Laís. O mesmo que inicialmente falsifiquei para me aproximar do Sr. Mendonça. Mas o teste verdadeiro, realizado na semana passada, confirma que sou sua filha. Outro documento foi colocado na mesa. Valente olhou ao redor procurando apoio, mas encontrou apenas olhares frios e avaliativos. Isso é tudo mentira, disse fracamente. Vocês não podem acreditar nisso. Não depois do que alcançamos juntos. O conselho tomará uma decisão, disse firmemente Murilo. Agora, Ricardo, acho que você deveria deixar esta reunião. Valente ficou imóvel por um momento, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Então, de repente, avançou na direção de Murilo. Seu ingrato filho da mãe! Você não era ninguém quando o conheci. Ninguém. 2 seguranças que aguardavam na porta imediatamente se dirigiram a eles, segurando Valente pelos braços. Isso não acabou, Mendonça, gritou Valente enquanto o retiravam da sala. Você não sabe com quem se meteu? Vou destruir você. Vou destruir todos vocês. Quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio pesado dominou a sala. Bem, isso foi intenso. Finalmente falou Marcelo Lima, o membro mais antigo do conselho. Agora, Murilo, talvez você possa nos apresentar esse plano de reparação que mencionou? Murilo assentiu, respirou fundo e passou a apresentar o plano que poderia salvar não apenas a empresa, mas também sua família. Após uma semana de trabalho intenso do conselho, o plano de reparação foi aprovado. Murilo agora estava sentado em seu escritório na mansão, revisando os documentos finais antes do anúncio oficial da decisão. A empresa Mendonça devolveria as terras indevidamente apropriadas à comunidade de Maresias, pagaria indenizações significativas às famílias prejudicadas e investiria no desenvolvimento da infraestrutura local. Isso significava a perda de cerca de 40% do valor da empresa, mas Murilo estava convencido de que era o único caminho correto. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse deixando os documentos de lado. Na porta estava Fernanda, elegante em um simples vestido azul marinho. Após uma semana na mansão, começava a aparecer mais com a antiga Fernanda, embora ainda mantivesse os cabelos curtos e escuros. As crianças estão perguntando se podemos jantar juntos, disse, apoiando-se no batente. Pedro preparou uma apresentação de seus novos modelos de navios e Bia quer mostrar suas novas pinturas. Murilo sorriu, deixando os documentos de lado. Com prazer. Esses papéis podem esperar até amanhã. Fernanda aproximou-se, olhando para os documentos espalhados na escrivaninha. Já é oficial? O conselho aprovou tudo? Sim, confirmou Murilo. Amanhã anunciamos publicamente. Devolução das terras, indenizações, novos investimentos. Tudo conforme o plano. E Valente? Desapareceu. Ninguém o viu desde a reunião do conselho. Suas contas foram esvaziadas, seu apartamento esvaziado. A polícia o procura, mas... Murilo deu de ombros. Vão encontrá-lo. Mais cedo ou mais tarde. Fernanda sentou-se na beira da escrivaninha. Como você se sente com isso? Com a perda de uma parte significativa da fortuna, Murilo olhou-a seriamente. Não é uma perda. É a devolução do que nunca foi realmente meu. E, sinceramente, sinto alívio. Como se um peso, cuja existência eu nem conhecia, tivesse sido retirado dos meus ombros. Fernanda assentiu com aprovação. Após um momento de hesitação, perguntou. Isso significa que... Você está considerando minha proposta? A proposta, que ela fez alguns dias antes, envolvia transformar parte de sua fortuna em uma fundação para apoiar comunidades pesqueiras locais ao longo de toda a costa. Um projeto ao qual Fernanda queria dedicar seu tempo e energia. Sim, respondeu Murilo. Acho que é uma ideia excelente. E quero ajudar você nisso. Não apenas financeiramente, mas também ativamente. Se você me aceitar. Fernanda sorriu levemente. Passo a passo, Murilo. Passo a passo. Enquanto caminhavam juntos para o jantar, Murilo sentiu que cada pequeno momento os aproximava novamente. Não era um caminho fácil ou simples, mas cada refeição compartilhada, cada conversa construía uma ponte sobre o abismo que uma vez os separou. Pai, pai! Pedro entrou correndo no escritório de Murilo cedo pela manhã, segurando um tablet. Você precisa ver isto. Murilo, que passou a noite fazendo os últimos ajustes no plano, esfregou os olhos cansados. O que aconteceu, Pedro? O menino colocou o tablet na frente do pai.
Na tela estava a manchete de um portal de notícias local. Império Mendonça construído sobre fraude. Ricardo Valente revela a chocante verdade. O que é isso? Murilo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Rapidamente escaneou o artigo com os olhos. Valente não havia desaparecido. Estava escondido, reunindo suas próprias provas. Agora havia dado uma entrevista na qual se apresentava como vítima de uma conspiração de Murilo Mendonça. Alegava que Murilo era o cérebro de todas as práticas desonestas e agora tentava jogar a culpa em seu parceiro de longa data. São mentiras, não é, pai? Perguntou Pedro, olhando para o pai com preocupação. Murilo olhou para o filho, perguntando-se quanto poderia lhe contar. Sim, são mentiras, respondeu finalmente. O senhor Valente está tentando se defender, jogando a culpa nos outros. Mas temos provas da verdade. Tudo será esclarecido. Nesse momento, Dona Carmen entrou apressadamente no escritório. Seu Murilo, jornalistas. Um grupo inteiro na porteira. Murilo aproximou-se rapidamente da janela. De fato, no portão de entrada estavam vários carros com logotipos de diferentes emissoras de TV e portais de notícias. Pedro, por favor, vá para seu quarto, disse, tentando manter a calma. Preciso conversar com sua mãe. Quando Pedro saiu, Murilo imediatamente ligou para Fernanda, que havia ido mais cedo para seu apartamento em Maresias. Ela atendeu no primeiro toque. Você viu? Perguntou em vez de um cumprimento. Pedro acabou de me mostrar. Valente atacou primeiro, antes que pudéssemos divulgar nossa declaração. Eu ia ligar para você. Você está na mansão? Fique aí, estou indo para vocês. E Murilo... Não fale com os jornalistas? Ainda não. Deixe que pensem que o pegaram de surpresa. Antes que Fernanda chegasse, a situação complicou-se ainda mais. Murilo recebeu uma mensagem de Aline Rodrigues, a diretora financeira. Valente entrou em contato com os principais acionistas. Alguns estão vacilando. Precisamos agir rapidamente antes que comecem a recuar. Meia hora depois, no salão da mansão, reuniu-se um comitê de crise. Murilo, Fernanda, Laís, seu Juvenal e Dona Carmen, que por iniciativa própria preparou café forte para todos. Precisamos antecipar nossas ações, disse firmemente Fernanda, espalhando documentos sobre a mesa. Planejamos uma revelação gradual das informações, mas agora não temos escolha. O que você sugere? Perguntou Murilo. Total transparência. Divulgação imediata de todas as provas. Uma entrevista coletiva, preferencialmente ainda hoje. E, hesitou, acho que deveríamos contar a verdade sobre mim, sobre por que desapareci e como coletei provas. Não, protestou Murilo. Isso vai expô-la a ataques da mídia, perguntas sobre as crianças, sobre nosso relacionamento. Não quero que as crianças tenham que passar por isso. As crianças são mais fortes do que você pensa, disse baixinho Fernanda. E merecem a verdade. O mundo inteiro merece a verdade. Há outro problema, interveio Laís, apontando para seu telefone. Valente acabou de anunciar sua própria entrevista coletiva. Em 2 horas. Na sede da empresa... Como assim na sede? Murilo franziu a testa. Ele foi oficialmente suspenso. Aparentemente ainda tem aliados lá, respondeu seu Juvenal. Ou suborna os seguranças. Murilo olhou para o relógio, depois para Fernanda, cujo rosto expressava determinação. Está bem, disse finalmente. Faremos isso, mas preciso de garantias de que as crianças estarão seguras. Ficarão comigo, ofereceu Dona Carmen. Se necessário, as levarei por 1 semana para a casa de minha irmã no interior. Longe de tudo isso, 2 horas depois, Murilo e Fernanda estavam em frente ao prédio da sede da empresa Mendonça, onde Valente estava prestes a iniciar sua coletiva. Uma multidão de jornalistas cercava a entrada, mas ainda não haviam notado a chegada de Murilo e Fernanda, que esperavam no carro. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Murilo, apertando a mão da esposa. Entrar lá e confrontá-lo publicamente? Fernanda olhou para ele e em seus olhos ardia determinação. Por 3 anos me escondi, procurando provas e justiça. Não vou mais me esconder. Juntos, entraram no prédio, abrindo caminho entre jornalistas surpresos. No saguão principal, em um pódio montado às pressas, Valente estava terminando sua declaração. My D&D. Por isso sou forçado a revelar a verdade sobre Murilo Mendonça, um homem que construiu seu império sobre mentiras e fraudes, e agora tenta limpar sua consciência às minhas custas. Você está mentindo, Ricardo. A voz de Fernanda cortou o ar como um chicote. Todas as cabeças se viraram para a entrada. Valente congelou com o microfone na mão, seu rosto de repente pálido. Fernanda! Sussurrou, como se visse um fantasma.
Câmeras fotográficas e de vídeo imediatamente se voltaram para ela. Fernanda, ereta e decidida, caminhava lentamente em direção ao pódio, e Murilo caminhava ao seu lado. Sim, Ricardo, Fernanda Mendonça, a mulher que você tentou destruir quando descobriu suas fraudes, disse alto, para que todas as câmeras pudessem registrar. A mulher que por 3 anos coletou provas contra você, e que agora revelará toda a verdade. A entrevista coletiva transformou-se em um espetáculo sem precedentes. Jornalistas e câmeras absorviam cada palavra do confronto público que ocorreu entre Valente e o casal Mendonça. Fernanda, que por anos se escondeu como Helena Monteiro, passo a passo revelou detalhes de fraudes, falsificações e extorsões que Valente realizou, usando o nome dos Mendonça como cobertura. Tenho provas, dizia calmamente, espalhando documentos sobre a mesa. Escrituras originais confirmando que a terra em Maresias pertencia a uma comunidade de pescadores. Depoimentos de testemunhas que foram intimidadas. Gravações de conversas do Sr. Valente com funcionários subornados. Valente tentou protestar, mas sua voz tremia, e a cada minuto perdia confiança. Tudo isso é fabricado, Ela tem obsessão em me destruir. Destruir o que construímos. Não, Ricardo, respondeu firmemente Murilo. Não construímos nada. Você construiu um império sobre o sofrimento de outros, usando o meu nome como escudo. Mas isso acabou. No momento culminante da entrevista, Laís aproximou-se do microfone. Meu nome é Laís Tavares, disse com voz firme, e sou filha de Ricardo Valente, que nunca teve coragem de admitir minha existência. Nos últimos 3 meses, colaborei com a senhora Mendonça, coletando provas contra meu pai biológico. Não por vingança, mas por justiça. O rosto de Valente contorceu-se numa careta de fúria. E sua pequena começou dando um passo em sua direção, mas os seguranças o detiveram, aparentemente já tendo mudado de lado. Nesse momento, policiais entraram na sala. Ricardo Valente? Perguntou o oficial que liderava o grupo. O senhor está detido sob acusação de fraude, falsificação de documentos e extorsão. Quando levavam Valente, ele virou-se uma última vez na direção de Murilo. Acha que venceu? Sibilou. Que recuperará sua família perfeita. Ela nunca vai perdoar esses anos de ausência. Nunca. Fernanda colocou-se ao lado de Murilo, pegando sua mão. Você está enganado, Ricardo, disse calmamente. Eu já o perdoei. Porque, ao contrário de você, Murilo encontrou em si a coragem de encarar a verdade e consertar o que foi destruído, mesmo às custas da própria fortuna. Quando Valente desapareceu pela porta escoltado pela polícia, Murilo olhou para Fernanda com incredulidade e gratidão. Você realmente me perdoou? Perguntou baixinho para que apenas ela ouvisse. O processo de perdão já começou, respondeu com um leve sorriso. O resto depende de você. Naquela mesma tarde, Murilo anunciou oficialmente seu plano de reparação. A empresa Mendonça devolveria as terras indevidamente adquiridas aos legítimos proprietários, pagaria indenizações e investiria recursos significativos no desenvolvimento das comunidades locais. A mansão em Maresias seria transformada em um centro cultural para os moradores, com uma parte mantida como casa para a família Mendonça. Isso não é o fim da empresa Mendonça, disse Murilo aos jornalistas reunidos. É um novo começo. O início de uma empresa que operará com honestidade, transparência e respeito por todos os envolvidos. À noite, quando as emoções haviam diminuído um pouco, Murilo e Fernanda sentaram-se no terraço da mansão, observando o pôr do sol sobre a baía. Os gêmeos já dormiam, exaustos pela intensidade do dia e pelas numerosas perguntas que os pais tentaram responder com a maior sinceridade possível. E agora? Perguntou Murilo, olhando para o perfil de Fernanda iluminado pelos raios dourados do sol poente. Agora começamos de novo, respondeu, voltando-se para ele. Construímos algo melhor, algo verdadeiro. Você vai voltar para casa? Perguntou, sem esconder a esperança em sua voz. Permanentemente. Fernanda olhou ao longe, para o mar que se tingia de dourado e púrpura. Lar não é um lugar, Murilo, disse após um momento. São pessoas. E sim, estou voltando para casa. Para você, para as crianças. Para nós. Quando se voltou para ele, Murilo viu em seus olhos um brilho que não via há anos. Um brilho que uma vez o encantou e que agora lhe dava esperança para o futuro. Um ano após os turbulentos eventos relacionados à queda de Valente, a vida da família Mendonça adquiriu um novo ritmo. A empresa, embora significativamente menor, operava de acordo com novos valores, focando em desenvolvimento sustentável e responsabilidade social.
Fernanda dirigia a fundação que apoiava comunidades pesqueiras locais, e Murilo dividia seu tempo entre a gestão da empresa e a vida familiar, desta vez com as prioridades corretas. Em uma fresca noite de outono, a família Mendonça passeava pela praia de Maresias. Os gêmeos, agora com 8 anos, corriam à frente deles coletando conchas e pedrinhas interessantes lançadas pelo mar. Pedro, que gradualmente superava seu medo da água, até tirou os sapatos e deixou as ondas molharem seus pés. Bia, ainda dotada de uma sensibilidade extraordinária, criava na areia padrões complexos que, segundo ela, o mar lhe sussurrava. "Você acha que Valente um dia sairá da prisão?" perguntou repentinamente Fernanda, enquanto caminhavam lado a lado pela orla. "Provavelmente sim", respondeu Murilo após um momento de reflexão. "Mas não representará mais perigo. Sua reputação está destruída e as pessoas conhecem a verdade." "E Laís, você mantém contato com ela?" Murilo assentiu. "Estamos desenvolvendo aquela ideia dela de um centro para jovens de comunidades carentes. Ela tem um talento incrível para trabalhar com adolescentes e parece que finalmente encontrou seu lugar." "Que bom! Ela merece isso." Chegaram ao lugar onde, naquela memorável noite tempestuosa, Murilo encontrou os gêmeos cavando na lama. Hoje, em vez de chuva e escuridão, eram envolvidos pela suave luz do sol poente e, em vez de lama, areia macia e limpa. "Crianças", chamou Fernanda, "venham aqui. Temos uma surpresa para vocês." Pedro e Bia correram até eles com os rostos corados pelo vento e pelas emoções. "Que surpresa?" perguntou Pedro com os olhos brilhando de curiosidade. Murilo tirou do bolso uma pequena pá. "Lembram como há 1 ano vocês procuravam um tesouro aqui? A cápsula do tempo da mamãe?" Os gêmeos assentiram trocando olhares. "Naquela época só encontramos uma pista e uma chave", lembrou Bia. "Mas o verdadeiro tesouro estava em outro lugar." "Exatamente", Fernanda sorriu misteriosamente. "E agora chegou a hora de enterrarmos uma nova cápsula do tempo." "Nossa, em conjunto." Murilo pegou uma caixa metálica que haviam preparado juntos durante a última semana. Dentro estavam fotos, cartas, pequenas lembranças e promessas, fragmentos de suas vidas que queriam preservar para o futuro. "Onde vamos enterrá-la?" perguntou Pedro, pegando a pá do pai. "Exatamente aqui." Fernanda indicou o lugar onde encontraram a primeira cápsula. "Para fechar um ciclo e iniciar outro." Enquanto as crianças cavavam entusiasticamente um buraco, Murilo abraçou Fernanda, puxando-a para perto. "Sabe de uma coisa?" sussurrou em seu ouvido. "Nunca pensei que seria tão feliz tendo tão pouco." "Pouco?" Fernanda ergueu as sobrancelhas. "Você tem tudo o que realmente importa." Quando a cápsula foi enterrada e a areia nivelada, toda a família permaneceu em silêncio por um momento, olhando para aquele local. "Quando a desenterraremos?" perguntou Bia. "Daqui a 1 ano? 5 anos?" "Quando estivermos prontos", respondeu Fernanda. "O verdadeiro tesouro não está enterrado na terra. O verdadeiro tesouro carregamos em nossos corações e construímos a cada dia com nossas escolhas, nossa coragem e nosso amor." Murilo olhou para sua família, a esposa que teve a coragem de lutar pela verdade, as crianças que tiveram a sabedoria de perdoar, e ele mesmo, um homem que se perdeu, mas encontrou o caminho de volta para o que realmente importava. Compreendeu que algumas fundações precisam ser demolidas para que se possa construir algo mais duradouro e verdadeiro. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, lançando seus últimos raios sobre a superfície tranquila da baía, Murilo sabia que a verdadeira jornada de sua família estava apenas começando. E desta vez, ele pretendia estar presente em cada etapa. A verdade está mais funda do que você pensa. Mas quando a encontra, pode finalmente começar a construir em alicerces sólidos. Fosse você, conseguiria perdoar como Fernanda ou escolheria um caminho diferente? Qual momento desta história mais tocou seu coração? O reencontro, a verdade revelada ou a nova cápsula do tempo simbolizando um novo começo? Estou curioso para saber de qual cidade você está assistindo esta história. Compartilhe suas impressões nos comentários. Se esta história o emocionou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima história que transformará